A madeira, tanto do terebinto quanto do carvalho, elas são muito resistentes. E elas são usadas para fazer móveis, barcos, rodas, naquela época, né? Então, elas tinham utilidade. Tanto o carvalho quanto o terebinto tinham utilidade, eles eram úteis. Além disso, as duas plantas possuem propriedades medicinais, ou seja, elas eram usadas para cura. E elas possuem crescimento constante. Então, elas tinham utilidade, elas eram usadas para cura e elas tinham crescimento constante. Repita comigo: utilidade, cura e crescimento. Por isso, Deus compara o povo ao terebinto e ao carvalho. Vamos começar pelo terebinto, entender um pouquinho mais. O terebinto é um arbusto com cerca de 10 metros. É um arbusto pequeno, não é tão enorme, né, como algumas plantas que a gente vê por aí, mas ele é grande. 10 metros é bastante coisa, né? E ele tem como característica principal a resistência, principalmente no inverno. Além de ser resistente, ele também é resiliente. O que é resiliente? A capacidade de voltar ao normal. Então, ele pode passar por um período de inverno, de tempestade, que mude um pouco a configuração dessa planta, mas, num tempo favorável, ele volta ao estado normal. Então, além de ser resistente por passar aquele período, ele tem resiliência, ele volta ao estado normal. Não importa o cenário de incerteza. Lembra que o povo e Isaías estavam se questionando sobre a incerteza, porque o rei Uzias morreu? Não importa o cenário de incerteza. A gente precisa ser resistente e resiliente. Coloca para mim, por favor, João 16, 33. João 16, 33, por favor. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham coragem. Eu venci o mundo. Resiliência e resistência. Eu vos escrevi para que vocês tenham coragem. Eu venci o mundo. Nós vencemos o mundo? Não, Cristo venceu o mundo. E por estarmos nele, nós também vencemos o mundo por ele. Não por nós. Resistência e resiliência. A paz que excede o entendimento. Está incerto, está no inverno, está na tempestade. Resistência e resiliência. Porque ele venceu o mundo. Porque ele me fez terebinto. E não importa o inverno, não importa a incerteza, não importa a tempestade. A minha estrutura permite passar e voltar ao normal, depois que tudo passa. Além disso, a madeira do terebinto, ele é muito bom para combustão. O que é combustão? Pegar fogo. Só que não é um fogo que apaga fácil. Quando a madeira do terebinto é usada para botar fogo nela, não é um fogo que se apaga fácil, rapidamente. A propriedade da seiva do terebinto, da madeira, fazem com que esse fogo fique por muito tempo. Levítico 6,13, por favor. Levítico 6,13.
O fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar e não deve ser apagado. Aí em Levítico 6 é a orientação do Senhor para a formação do altar, como ele tinha que ser mantido. E o fogo representava a presença de Deus, então por isso ele não poderia ser apagado. Ele tinha que ser mantido, aceso. Era um compromisso dos sacerdotes vigiar e manter a chama acesa. Porque no momento em que aquela chama se apagasse, representava que a presença de Deus não estava mais ali. Até porque esse fogo colocado ali não foi o fogo humano, foi o fogo do próprio Deus. Então, era o fogo que simbolizava a presença do Senhor no tabernáculo. Se a gente tira, apaga, acabou. Deus não está mais ali. Por que Deus não ia estar mais ali? Porque houve um relaxamento, houve um descuido. Né? Eu tratei como qualquer coisa e não vigiei, não honrei o meu compromisso de estar a presença de Deus mantida ali. Essa era a função do sacerdote. No momento em que os sacerdotes descuidassem e não fossem zelosos com a casa do Senhor, com o altar do Senhor, o fogo se apagaria. E o fogo apagado significa que Deus não estava mais presente. 1 Tessalonicenses 5,19. Quero que você entenda que esse texto de Levítico ele continua presente, apesar de não termos um altar físico com uma chama acesa. 1 Tessalonicenses 5,19. Paulo vai dizer o seguinte: não apaguem o espírito. Nós somos o altar. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, o altar sou eu. O altar é você. E nós somos sacerdócio. Fomos feitos a partir do sacrifício de Jesus, sacerdócio real. Você entendeu o seu compromisso? O seu zelo? O seu cuidado? É não deixar a chama apagar. Porque do momento que você descuidar, e que a chama se apagar, e que não tiver mais a chama e o fogo da presença do Senhor, ele não está mais presente. Não apaguem o espírito. E uma coisa que eu aprendi há alguns anos atrás, quando a gente fez um curso de teologia prática, um pedaço, né, não conseguimos concluir, é que se tem a recomendação para não apagar, é porque é possível apagar. Porque às vezes a gente acha que não, mas né, o Espírito Santo é Deus. Então eu não tenho como apagar o Espírito porque ele é Deus. Se está escrito que para você tomar cuidado e não apagar, é porque é possível apagar. E se a gente olha para Levítico, para a recomendação que o Senhor dá, de cuidado, de zelo que os sacerdotes deveriam ter para a chama se manter acesa, porque ela não podia apagar, é o mesmo cuidado como sacerdotes do Senhor hoje. Nós precisamos cuidar e zelar para que a chama não se apague. O espírito não se apague. E o terebinto, ele tem essa madeira. O fogo demora. E o fogo fica. E o fogo não se apaga fácil. E o fogo fica. E o fogo fica. Você entende por que Deus comparou o seu povo com um terebinto? Porque não é qualquer palha que vai pegar fogo e rapidinho vai acabar. É uma madeira que queima. E queima, e queima, e queima, e queima. Outra característica do terebinto é que quando a casca dessa árvore ela é ferida, ele libera uma resina perfumada. Quanto mais ele é ferido, mais ele perfume. Quanto mais ele é machucado, mais perfume é liberado. Segunda Coríntios 2, 15 e 16, por favor.
Posso não ser um orador eloquente, mas tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês de muitas maneiras. Não, 2 Coríntios 2, 15 e 16. Ah, tá, eu não vi, eu só olhei para cá. Desculpa, Jonathan. Ele pediu para eu esperar, gente, eu que não vi. Aí eu li e falei, tá meio estranho esse negócio aqui, mas... 2 Coríntios 2, 15 e 16. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles, fragrância de vida. Entretanto, quem está capacitado para tanto? Nós somos o aroma de Cristo. Ou, em algumas versões, o bom perfume de Cristo. E interessante que o cheiro é percebido por cada pessoa, vamos colocar assim, dependendo do seu estado. Para quem tem vida, somos perfume. Mas para quem está na morte, perecendo, nós não somos perfumados. Não é isso? Olha o que o texto fala. Vamos lá de novo. Por favor, Jonathan. Tadinho, ele já tinha até tirado, gente. Hoje eu estou deixando o Jonathan no sanhaço ali. Vamos lá, varão. Vai dar certo, varão. Para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Ou seja, nós perfumamos os dois. Correto? É o mesmo perfume que sai de você para quem é salvo e para quem está perecendo. Mas olha o que ele vai falar, ó. Para estes, ou seja, remete a quem, imediatamente quem está ali na oração direto. Vai lá logo imediato. Você já aprendeu isso em português, né, gente? Pelo amor de Deus, eu sou professor de português não, mas vamos lá, né? Para estes, os que estão, né, sendo, perecendo, cheiro de morte. Para aqueles, ou seja, quem está lá antes na oração anterior, fragrância de vida. É o mesmo perfume. Para quem perece, cheiro de morte. Para quem é salvo, cheiro de vida. E você sabe o que é curioso? É que a biologia já provou que cada pessoa sente um perfume de um jeito. Tanto que você sente um perfume, alguém fala assim, nossa, comprei um perfume maravilhoso. Aí a pessoa bota e te dá para cheirar, você fala o quê? Deus me livre, que cheiro esse perfume. Não é assim? Cada um percebe o cheiro de uma forma. Tem gente, ó, exemplo, tem gente que ama cheiro de posto de gasolina, meu marido. Aquele cheiro de combustível. Meu marido ama, gente, cheiro de combustível. Olha lá, ó. Eu detesto. É o mesmo cheiro, não é? Mudou o cheiro quando veio para o meu nariz ou foi para o dele? Não, mas a minha percepção é uma, a dele é outra. Tem gente que sente cheiro que outras pessoas não sentem. Eu, por exemplo, sinto cheiro de barata. Eu vou sentir o cheiro, eu falo, tem barata aqui, que eu estou sentindo cheiro de barata. André fica rindo da minha cara. Ele fala, não é possível, você está sentindo... Eu falei, tem uma barata aqui em algum canto. Por quê? Porque eu tenho pavor de barata, acho que por isso eu consigo sentir o cheiro, que é para nem chegar perto da bicha. Entendeu? Mas todo mundo sente cheiro? Não. Né? A biologia explica que alguns cheiros vão ser percebidos para a gente de forma diferente. Você, de repente, vai sentir o cheiro de uma comida que para você é maravilhosa. E tem gente que vai sentir o cheiro daquela comida e não gosta. Vai ser horrível. Outro exemplo, meu marido ama jaca. Se eu sentir o cheiro da jaca, Deus é eterno. Quando ele comprava jaca lá, aqui é difícil, né, achar jaca, né? Mas lá no Rio de Janeiro, que ele ia para a feira, comprava jaca, eu falava, você nem bota na geladeira, porque empesteia de um jeito que eu não consigo nem abrir a geladeira. Ele chegava e tinha que comer a jaca inteira que chegava em casa, com o pedaço que ele comprava. Você dá seu jeito, querido, porque se você enfiar dentro da geladeira, eu não consigo abrir a geladeira para nada, porque o cheiro que fica lá, Deus me livre. Aí eu te pergunto, a jaca mudou de cheiro? Não.
Para quem é salvo, cheiro de vida. Para quem está perecendo, cheiro de morte. Porque o cheiro que exala de você é o cheiro da salvação. Então, para quem está fora, quem está na morte espiritual, ela entende que ela não tem aquele cheiro. Então, ela está sentindo o cheiro da morte. Exatamente. Repulsa, cheiro ruim. Já sentiu o cheiro de bicho morto? Eu não vou falar cadáver, porque é uma coisa muito, né? Mas dizem que é um cheiro pavoroso, horroroso. Mas cheiro de bicho morto, vamos lá, mais próximo. Vai, você passa na rua, tem um cheiro de um rato morto, sei lá. Hã? Né? Aquele cheiro horrível. Ah, é? Tem um curtume, gente, aqui? Eu não sei, nunca passei. Hã? Ah, é? Ah, é por ali o cheiro? Ah, então. Então, o cheiro é ruim? Um bicho morto, enfim, é ruim? Cheiro de morte. Cheiro da morte é agradável? Não. Quando você exala o perfume de Cristo, você está sinalizando para aquelas pessoas que o cheiro do lugar onde elas estão de morte é um cheiro ruim. Porque elas estão tão acostumadas com aquele cheiro que elas não perceberam que existe um cheiro melhor. A pessoa que trabalha, por exemplo, em locais assim, né? A pessoa está tão acostumada com aquele cheiro que ela não sente mais. Ela não percebe mais, não incomoda. Por que não incomoda? Porque ela está acostumada com aquele cheiro. E ela não sabe que existe um cheiro melhor. Ela não sabe que existe um perfume. E no momento que ela conhece aquele perfume, aquele cheiro bom, aquele aroma agradável, ela entende que o cheiro que ela vivia é cheiro de morte. A seiva do terebinto, ele tem propriedade medicinal, tem propriedade anti-inflamatória. Então, ele era utilizado naquela época como um tratamento. A pessoa tinha alguma infecção, um corte, inflamava muito naquela época, né? As pessoas morriam por cortes na pele, as pessoas morriam, sei lá, por machucados simples, doenças simples, porque a gente não tinha toda a higiene que temos hoje, né? Você não tinha esgoto encanado, água encanada, não tinha nada disso. Então, você pensa que a higiene daquela época não é a mesma que a gente tem hoje. Então, você tinha uma série de situações que poderiam levar a inflamações grandes que hoje a gente rapidamente lavou com água e sabão, passou um mertiolate, que hoje em dia nem arde, na nossa época ardia. Né? Ninguém queria o mertiolate, porque doía, ardia. Era um escândalo para a criança passar um mertiolate, né? Assim? Ou tinha o mercúrio, né? Ficava todo mundo vermelhinho quando se ralava, todo mundo pintado. Né? Hoje em dia não tem mais. Tiraram, graças a Deus, né? Tiraram o mercúrio. Né? Não sei quem inventou, vamos para atacar mercúrio em criança. Né? Mas tudo bem, né? Amém. As coisas evoluíram. Hoje você não morre por coisas simples. Né? Doenças simples, machucados simples não se tornam tão sérios, mas naquela época se tornavam. E aí existe uma planta que eles tiravam a seiva e utilizavam para não inflamar, ou para combater inflamações. E essa mesma planta, com todas essas características, foi a planta que Deus usou para comparar o seu povo. Você entendeu que você é um agente de cura? Feridas que estão abertas. É a sua seiva, terebinto, que o Senhor vai usar para fechar e para não inflamar. E o terebinto possui um crescimento constante. Agora vamos entender um pouquinho o carvalho, vai ser mais rapidinho. O carvalho é uma árvore de cerca de 30 metros, por isso que eu falei que o terebinto não era tão grande. O terebinto tem cerca de 10,
o carvalho chega a cerca de 30 metros. A resistência do carvalho ela é percebida no tronco. O tronco ele vai se torcendo à medida que ele vai passando pelas tempestades. Então, teve uma tempestade, ele torce um pouco. Teve outra tempestade, ele vai torcer mais um pouco. Então, quando você olha um carvalho que está muito retorcido, é porque ele passou por muitas tempestades. Ele mostra com isso uma alta capacidade de se adaptar às condições. Está aqui pleno. Veio uma tempestade, está pensando, vai me derrubar? Vai não, querido, espera aí que eu vou me adaptar aqui. Ó. Vou virar para cá, que está tudo certo. Ele retorce para um lado, ele vai retorcer para o outro, dependendo das condições do ambiente que ele tiver. Porque ele precisa se adaptar para manter resistente. O carvalho ele vai possuir um crescimento rápido, mas nos primeiros 10, 15 anos, né, em 10, 15 anos de vida, ele vai crescer muito rápido. Depois o crescimento fica mais lento. Mais ou menos na metade desse tempo, ele vai se dedicar, o maior esforço de crescimento dele é para as raízes. Então, ele começa a colocar o seu esforço de crescimento nas suas raízes, a ampliar as suas raízes, por mais ou menos aí 5, 7 anos. O foco é a raiz. A planta nem está tão grande assim para fora, mas a raiz para dentro. Cada tempestade que retorce o tronco do carvalho faz com que ele afunde mais as suas raízes e espalhe mais as raízes. Porque a raiz é o que sustenta a planta. É o alicerce, é o fundamento. Coloca para mim, por favor, Mateus 7, 24 a 27, Jonathan. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. As raízes são a rocha. É o que sustenta a planta. Se a planta não desenvolve a raiz, ela não vai desenvolver tudo o que ela tem para desenvolver. Se ela não tem uma raiz estruturada, qualquer vento que bater, ela vai cair. Porque a raiz é o que sustenta a planta no chão. É a rocha, é a base, é o alicerce, é o fundamento. Ali nesse texto, quando Jesus usa essa comparação da casa sobre a rocha, não é que tinha uma rocha num morro e a pessoa construiu uma casinha ali em cima, como às vezes a gente vê no desenho de criança, né? Que pegou ali uma rocha solta, perdida ali no meio e construiu ali em cima. Não é isso. É que você tinha que cavar o solo até encontrar a rocha mãe, que é a rocha que dá origem àquele solo. E daí começar a construção da casa. Porque aí ela não ia cair, porque ela estava firme na rocha daquele solo. Hoje em dia, a gente não cava tão fundo para chegar até esse alicerce, até pelo tipo de solo que nós temos aqui. Então, é diferente essa arquitetura. Lá, você tem um clima totalmente árido, né? Você tem ali um deserto, praticamente, você alcança essa rocha mais rápida do que aqui. O que acontece aqui? O que a gente faz aqui? Cava lá, eu não entendo nada de construção. Então, se eu estiver falando alguma besteira, você me corrige depois, pelo amor de Jesus. Ou levanta a mão e fala assim, não é nada disso, por favor. Mas você faz o que lá? A sapata, as colunas, não é isso? Tem as amarração lá dos ferros, aí bota o concreto que tem que ser mais forte do que quando você usa um outro negócio. Enfim, gente, tem lá. Você bota pedra no meio do concreto para poder botar lá no... Não é assim? Ou eu estou falando besteira, gente? Ajuda aí, pastor, você que entende mais aí do assunto. Né? Por quê? Porque você tem que fazer um alicerce. Se fizer de qualquer jeito, vai dar bom na casa? Não. Vai cair.
Aqui a gente tem um relevo muito acidentado, né? Muitos morros. Então, você pensa você construir uma casa no morro e não fizer um alicerce bom. Quando vier a chuva, transbordar os rios, o vento der sobre a casa, o que acontece? Cai. A gente vê um monte de tragédias na época do verão acontecendo. Não é assim? Porque as pessoas foram construindo em alguns lugares que não era permitido ou porque não fizeram adequadamente o alicerce. Ou até fizeram, mas ali a força da natureza é uma outra questão, né? Mas é um cuidado. Se você vai construir alguma coisa, você precisa certificar dessa base. Qual tem sido o nosso alicerce? Onde a gente tem colocado as nossas raízes? Será que nós temos gastado tempo e esforço para ampliar as nossas raízes, para aprofundar as nossas raízes? Ou a gente só está querendo ganhar altura e visibilidade na planta que está para o lado de fora? Muitas vezes a gente quer chegar muito rápido em um objetivo, e eu estou falando aqui especificamente de ministério e objetivos espirituais. Eu não estou falando para você de coisas materiais. Às vezes, mas isso também serve para a sua vida material, aplique como o Espírito Santo revelar a você. Mas o que eu quero te falar é que muitas vezes você quer chegar num objetivo de ministério, num objetivo espiritual, muito rápido, frondosamente lindo, mas a base não tem nada. A base não tem nada. A raiz não foi ampliada, ela não foi aprofundada. Não tem estabilidade. Na primeira tempestade que vier, vai cair. Você não vai ter estrutura para retorcer o tronco na tempestade e se adaptar àquela condição. Quantas pessoas você já viu isso acontecer? Quantas vezes já aconteceu com você? Quantos ministérios a gente ouve, pessoas, e a gente tão usadas por Deus. Aí dá um tempo, desmoronou. Quantos? Eu estou falando de celebridades, gospel. Embora eu deteste esse termo. Quantos cantores? A gente poderia citar nomes aqui, não acusatório, não estou colocando, apontando o defeito de ninguém. Não é isso. Não é para condenar, para apontar erros. Mas são exemplos que nós precisamos olhar. Quantas pessoas, quantos cantores, quantos pregadores que tiveram um sucesso absurdo e depois de um tempo, escândalos, situações, porque a base não estava firme. Objetificar um sucesso ministerial não é errado, desde que você entenda que a sua base precisa ser espalhada e aprofundada, e que, acima de tudo, qualquer sucesso que você venha a ter não é mérito seu, mas é mérito de quem te entregou o ministério, porque o ministério não é meu, não é seu. É dele. O Senhor me chamou ao ministério da palavra, mas o ministério da palavra continua sendo dele, não é meu. Ah, Gisele, você objetifica um dia ser uma grande pregadora, renomada, viajar o mundo pregando a palavra só se ele quiser. Estou sendo muito sincera para você. Eu não tenho o mínimo objetivo que isso aconteça. Você sabe qual é o meu objetivo hoje dentro do meu ministério? Fazer você entender a palavra com profundidade nos momentos em que eu tiver a oportunidade de te falar sobre a palavra. Porque eu entendo que é servindo na minha igreja local, que se um dia o Senhor quiser me levar a qualquer canto, Ele vai fazer por aquilo que eu fui fiel na minha igreja. Porque do que vai me adiantar eu rodar o mundo pregando, se você, que é o meu companheiro de caminhada, eu não tive tempo para parar e conversar com você e falar sobre Deus? Porque primeiro, os que estão próximos.
Amém, se um dia o Senhor quiser me levar a outros lugares. Que Ele me capacite até lá. Mas se Ele nunca me levar a nenhum outro lugar que não seja a Igreja Batista do Reino São Lourenço, glória a Ele por isso também. Porque Ele me chamou para falar da palavra, a minha comunidade de fé. Se Ele te chamou para louvar na sua comunidade de fé, louve na sua comunidade de fé. Se Ele te chamou para limpar o espaço, limpe. Faça o seu melhor para Deus onde você está. Ah, Gisele, mas olha, eu tenho muita vontade de ser missionário, viajar o mundo, né, falando. Amém? Mas você está falando onde você está? Porque ser missionário para viajar o mundo, irmão, até eu quero. Pode ser na Disney, Paris, pode. Muito caro o orçamento? Vamos para o Brasil? Ah, eu acho que eu quero pregar lá em Gramado. Natal é uma boa, no verão, né, por favor, para poder a gente aproveitar e pegar um bronze. Mas se me chamar para fazer um ar livre no Cafundó, eu não vou. Se me chamar para orar na casa da irmã na Vila Nova aqui, eu não vou. Aí Pedro chama para a gente fazer o evangelismo lá em Axica, perto da casa dele. E só vai ter um copo d'água, porque você vai falar muito. Vai ter lanche, não. Aí você não vai. É bom, né, ser missionário e rodar o mundo. Mas você está sendo missionário na sua casa? Eu não estou falando que você tem que ficar 24 horas perturbando, sendo como o Jonathan falou, né, sendo aquele crente chato perturbando a pessoa, não. É ser missionário de viver. Existe uma frase que é atribuída a São Francisco de Assis que diz o seguinte: pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. É viver. Querer ser missionário simplesmente para passear o mundo, querido, com todo o respeito que eu vou te falar. Estuda, trabalha, ganha seu dinheiro e vai viajar o mundo. Porque Deus não te chamou para passear, não. Se Ele te chamou para ser missionário, não é para você passear, não. É para você viver o evangelho e pregar o evangelho. Porque não adianta você botar uma expectativa que dá, não, Deus me chamou para ser missionário, mas eu quero ser missionário só nos países tops. Aí eu quero ver se Deus te manda hoje lá para o Congo, na surto de ebola. Tu vai feliz? Ou tu vai reclamar com Deus que tu não queria ser missionário no surto de ebola? Tá pensando que vida de missionário é fácil? Gourmetizaram, glamorizaram muito o evangelho ultimamente. E o que eu venho te falar aqui não é um evangelho gourmet. Não é um evangelho de glamour. Ele pode sim fazer você evangelizar nos melhores países. Ele pode sim te levar a países de primeiro mundo, para que você lá seja boca e você viva numa plenitude de vida maravilhosa. Países onde o índice de desenvolvimento é incrível e que você vai construir sua família num lugar sem violência e você vai conseguir, né, viver uma condição financeira maravilhosa, sendo missionário do Senhor naquele lugar. Sim, Ele pode. Eu não estou dizendo para você que não pode. Mas se a tua esperança é só isso, aprofunda tuas raízes. Porque você só está querendo ser frondoso e lindo por fora, mas a tua raiz não está profunda para entender a verdade do Evangelho. As feridas que são feitas no tronco do carvalho fazem com que ele se fortifique. O terebinto libera seiva, cheiro. O carvalho, ele engrossa mais o seu tronco a cada vez que ele é ferido, como uma forma de se proteger e se deixar mais forte para um próximo acontecimento. Os carvalhos, eles são muito usados, e até hoje são, para fazer barris, né, onde se guardam
Bebidas como o próprio vinho, né? Que são envelhecidos em barris de carvalho, são os vinhos premiados no mundo, caríssimos, né? Mas por que o carvalho é usado para fazer um barril onde você vai botar uma bebida e vai ficar ali um bom tempo fechado, eu só vou abrir daqui não sei quanto tempo? Qual é a chance disso dar ruim? Pensa você faz, sei lá, um suco, vamos usar uma coisa bem aleatória, que você me entender meu raciocínio, tá? Você faz um suco na sua casa, bota numa garrafa e larga ele lá 1 mês. Daqui 1 mês eu vou abrir. Vai dar bom esse negócio? Pode jogar a garrafa com o suco inteiro fora, porque não vai dar bom. Você vai conseguir nem arrancar a nhaca que vai ficar ali dentro. Né? E por que faz isso com carvalho? Faça um barril, bota uma bebida ali dentro que vai continuar fermentando, para daqui a não sei quantos anos eu abrir esse barril e vender essa bebida, comercializar essa bebida. Porque o carvalho ele tem uma característica que é o seguinte: o que você coloca dentro do barril do carvalho, a madeira do carvalho não muda o que está ali dentro. Ela não interage quimicamente para mudar aquela bebida. Então, se você colocou aquele vinho no barril de carvalho, ele vai fermentar por si só, porque é uma bebida que vai fermentar, mas a madeira não tem interação com aquilo, então ela não afeta. Ela não muda o que foi colocado dentro. O Espírito Santo foi colocado dentro de você e você é comparado a um carvalho. A palavra do Senhor é colocada dentro de você e você é um barril de carvalho. Só que o barril não pode mudar o conteúdo que está ali. Quantas mudanças, como eu acabei de falar. A gourmetização, a glamorização de um evangelho que não existe. Usar a palavra e deturpar para aquilo que eu quero. Deturpar a palavra para aquilo que eu quero que a igreja caminhe ou seja. Mas ainda existem barris de carvalho que não alteram aquilo que foi colocado. Ainda existem crentes chamados, como em Isaías, o Senhor nos chama de carvalhos de justiça. Que não mudamos aquilo que está dentro de nós, que foi colocado pelo próprio Deus dentro de nós. A gente não muda a palavra para um bem próprio, mas a gente entende que a palavra nos muda para que nós sejamos cada dia mais santificados e possamos caminhar em santidade com Ele. Podem passar os anos, e o que acontece com o vinho que está lá dentro do barril? Ele fica melhor. Podem passar os anos, o que vai acontecer com a palavra que está dentro de você como carvalho? Ela tem que ficar melhor. Ela não pode ser deturpada. Ela não pode ser mudada. Mas ela precisa ficar melhor. Ah, Gisele, então a palavra não é melhor? Não. A sua prática vai ser melhor. Porque você está mais tempo com aquela substância ali dentro. Então você aprende mais e você pratica mais. E com o tempo isso vai ficando melhor. A sua vivência na palavra fica melhor. Por isso que Isaías 61, do 1 a 3, vai nos dizer que nós somos chamados, o Isaías, né, o profeta vai nos falar, eis que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me a cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a proclamar liberdade aos cativos e libertação aos do mundo das trevas e aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto festivo de louvor em lugar de um espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória.
Isaías nos convoca a viver uma vida que agrade ao Senhor, independente das circunstâncias, demonstrando a justiça de Deus. Somos feitos carvalhos de justiça. Temos um visitante ilustre nessa noite, como todos podem observar. 1 minuto de pausa para a fofura da noite. De cadeira em cadeira. Somos uma igreja inclusiva, pet friendly. Brincadeira, gente, só para descontrair aqui o momento que o cachorro entrou. Mas nós somos feitos justiça de Deus e chamados a sermos carvalhos de justiça. Manifestar a oportunidade de termos sido justificados em Cristo. É isso que é ser o carvalho de justiça. A gente não muda a palavra que está em nós, a gente é resistente, a gente é resiliente e a gente aproveita a oportunidade para dizer, para proclamar e para viver, para anunciar como fomos feitos justiça em Deus. Através do sacrifício de Cristo, nós fomos feitos justiça em Deus. Coloca para mim, por favor, 2 Coríntios 5, 21, e eu já estou encerrando. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O justo, o único que poderia nos justificar, porque a justiça pertencia a Ele, pertence a Ele. Ele é o único com justiça, o único justo que poderia, em meu lugar, me fazer também ser justificado. E através do seu sacrifício e da redenção que me foi dada, eu hoje posso ser justiça de Deus. Carvalhos de justiça, terebintos do Senhor. Que você saia daqui hoje entendendo que não é a incerteza, que não é a tempestade, que não é o frio, não é nada que vai fazer você cair, porque as suas raízes estão espalhadas e aprofundadas no Senhor. Porque você foi feito terebinto e carvalho pelo Senhor. O corte, o machucado vai doer, mas ele vai exalar perfume. Para os salvos, perfume. Para os não salvos, cheiro de morte. Para anunciar que existe vida. O tronco vai se retorcer na tempestade, mas você vai ser resiliente e voltar ao estado normal. O fogo que vai pegar na madeira do terebinto, que é você, não vai se apagar. Mas ele permanecerá sobre o altar do seu coração, como chama acesa e testemunho vivo da justiça de Deus sobre a tua vida. Anuncie, pregue, deseje as coisas do alto e tudo mais que o Senhor tiver que fazer e acrescentar na sua vida e ministério, tenha certeza que Ele vai fazer. Amém? Vamos nos colocar de pé e orar, por favor. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Senhor, nós queremos te agradecer pela ação do Teu Espírito Santo, que complementa os nossos corações aquilo que eu não fui capaz, Senhor, de complementar ou de falar, Senhor. Mas a cada um, Senhor, o Senhor tem revelado o complemento que o Senhor deseja sobre a vida e ministério de cada um aqui, Pai. Senhor, nós queremos dizer que como terebintos e carvalhos nós nos posicionamos, Pai, e queremos ampliar as nossas raízes, colocar os nossos fundamentos em Ti, Pai, para que frondosamente possamos anunciar a Tua palavra e ser carvalhos de justiça a tantos que estão ao nosso redor. Nós, Senhor, queremos honrar e glorificar o Teu nome, porque o Senhor tem nos feito justiça de Deus. E nós, Senhor, queremos anunciar a Tua vida com cheiro suave às pessoas que estão ao nosso redor, Pai. No nome de Jesus, Pai, faz-nos viver como terebintos e carvalhos, resistentes e resilientes na Tua presença, Pai. No nome de Jesus, amém.